Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Malu Santana, eu sou do canal Fita Criminal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu falo sobre casos criminais reais aqui no canal todas as segundas-feiras. Se inscreve no canal, deixa o seu like, me segue nas redes sociais. O caso de hoje aconteceu na cidade de Timon, no Maranhão, no ano de 1992. Zaratustra Yaskara Douglas foi um jovem timonense que nos anos de 1987 a 1992 ficou bastante conhecido pela população timonense devido a assassinatos que lhe foram atribuídos e pela habilidade que ele tinha em desafiar a polícia com as suas fugas. O roteiro desse vídeo é baseado em pesquisas e vídeos sobre o mesmo assunto. Lembrando também que o intuito dos meus vídeos não é para desrespeitar as vítimas nem seus familiares. Então, sem mais demora, vamos conhecer um pouco mais sobre esse caso. Ícaro, vinheta. Zaratustra Yaskara Douglas nasceu no dia 20 de julho de 1968 na cidade de Timon, no Maranhão. Filho natural de Rosa Carvalho dos Santos, o Zara não recebeu o sobrenome do pai, pois ele vinha de uma relação extraconjugal. Segundo relatos, o pai de Zara era um homem de posses, um empresário da cidade de Timon, que fazia parte de uma família tradicional da época. A infância de Zara foi uma infância feliz, uma infância normal. Há relatos de que Zara era muito amado pela mãe, de que a mãe era completamente apaixonada por ele. O Zara foi criado pela mãe e pelo tio, o senhor Pedro Bela, que era um homem muito influente na cidade também. Era um homem muito ativo na política da cidade, tendo sido até candidato a vereador. E era, na época, o presidente do Núcleo Operário Timonense. Na época, o acesso à escola pública era muito difícil, era limitado. Mas devido à influência do seu tio, o Zara, ele conseguiu estudar. Ele fez até a 7ª série no Colégio Padre Delfino. Com 12 anos de idade, o Zara e a sua mãe moravam no bairro São Benedito, em Timon. Era início dos anos 80, uma época em que a cidade de Timon saía daquele contexto um tanto que rural e passava para uma fase mais urbanizada, mais moderna. Na época, a cidade teve um aumento populacional bastante significativo. Avenidas, prédios, praças e clubes de lazer são construídos na cidade. Nessa época também era muito comum os clubes de reggae na cidade, onde os jovens timonenses frequentavam. E com isso também um aumento significativo também na violência. O Zara e seus amigos frequentavam bastante esses clubes de reggae em Timon. E era nesses clubes que muitas vezes Zara e seus amigos acabavam se envolvendo em brigas com outros jovens de outros bairros. Nesse ambiente também, o Zara, ainda muito jovem, teve contato com substâncias ilícitas. Passa-se um tempo e Zara então viaja para São Paulo. Ele foi ainda muito jovem. O Zara, ele tinha um amigo do qual ele gostava muito. Era o José Baltazar de Santana. Muitos diziam que o Balta, ele era envolvido com o tráfico na cidade. Então, no dia 13 de agosto de 1987, Balta é encontrado morto dentro da sua casa, na Rua 6, do bairro São Marcos, em Timon. O crime chocou toda a população timonense devido à brutalidade. José Baltazar Santana, o Balta, como era conhecido, tinha 19 perfurações em seu corpo causado por arma branca e um corte muito grande na cabeça, causado por um machado. Segundo investigações feitas pelas autoridades da época, a mandante do crime era uma mulher chamada Maria Lúcia, que na época ela e o seu marido, conhecido como Maninho, comandavam o tráfico de drogas na cidade. A morte aconteceu porque, segundo investigações, o Balta namorava com a filha de Maria Lúcia e por algum motivo ele resolveu pôr um fim na relação. A moça, então, não aceitava o fim da relação e ficou muito furiosa.
contou então para a mãe que o Balta havia tido relações íntimas com ela sem o seu consentimento. No caso, que ele havia violado ela. Então, segundo relatos, a mulher, a Maria Lúcia, ficou furiosa e jurou vingança. Então, Maria Lúcia dá ordens a alguns dos seus comparsas para tirarem a vida do Balta, que foi o que aconteceu. Então, um primo do Zara entra em contato com ele em São Paulo e relata o acontecido. Então, Zara fala para o primo que vai voltar para Timon e que vai vingar a morte do seu amigo. Então, ele volta para Timon no ano de 1988 com a intenção de vingar a morte do seu amigo. Então, quando Zara chega a Timon, se inicia uma verdadeira guerra entre a turma da Maria Lúcia, ou turma do Maninho, como era conhecida, e a turma do falecido Balta, que agora era liderada por Zara. Era os anos 80, tudo muito fora de controle. Era uma época de grandes excessos. E o Zara, ele ficou muito popular na cidade de Timon. Ele se torna muito popular pela população e pelas mulheres também, por ser um jovem muito bonito. Então, Zara e a sua turma começaram a eliminar integrantes da turma da Maria Lúcia, ou turma do Maninho. Todos os dias a população de Timon esperava por notícias de morte de uma das gangues, porque todas as vezes que o Zara tirava a vida de um dos integrantes da turma da Maria Lúcia, em seguida, a turma da Maria Lúcia tirava a vida de um dos integrantes da turma do Zara. E assim eles foram se eliminando, até que o Zara conseguiu eliminar totalmente a turma da Maria Lúcia. Era uma verdadeira guerra entre gangues. A mulher que comandava o tráfico na cidade de Timon foi a última que ele tirou a vida. Ela teve uma morte muito violenta, muito brutal. Então o Zara se torna uma figura mais popular ainda pela população de Timon. E não só pela população de Timon, ele era também admirado por muitas pessoas na capital vizinha, Teresina. Segundo relatos, o Zara se envolveu com muitas mulheres da elite teresinense. Segundo dados da polícia da época, o Zara matou muita gente, 21 pessoas, ao longo da sua trajetória de crimes, sendo o seu primeiro crime em Itaituba, na época que ele morava em São Paulo. Então, com a morte da líder do tráfico em Timon, o Zara e a sua turma assumem o controle do tráfico na cidade e ficou então com uma popularidade cada vez maior, porque as pessoas o admiravam, porque ele havia limpado a cidade da gangue da Maria Lúcia e porque também quem o conheceu dizia que ele era um homem muito bom, que ajudava muito os pobres timonenses. Muitas vezes ele ajudava com dinheiro, outras com alimentos e que protegia os mais pobres. Com a liderança de Zara, quando Zara passou a liderar o tráfico na cidade timonense, ele protegia as pessoas, se tornando assim um herói para o povo. O Zara não permitia violência no lugar. O perito da época, Delfindo Vital de Araújo, em uma entrevista na época, falou que o Zara era tido como um Robin Hood pela população pobre de Timon e de Teresina também. Em Teresina, a clientela do Zara era grande. Zara então é condenado pela justiça de Timon, mas foi preso na capital piauiense, Teresina. Ele ficou preso no 5º distrito do bairro São João, em Teresina. Na época, o jornal O Dia registrou que em frente ao Fórum Criminal de Teresina, no centro da cidade, centenas de pessoas clamavam pela libertação do Zara. As pessoas portavam faixas e cartazes com os dizeres: "Libertem o Zara! Nós te amamos, Zara!" Timon clama pela libertação de Zara. Na cadeia, Zara recebia muitas visitas, inclusive de mulheres, e que algumas dessas mulheres faziam parte da elite teresinense. Em 4 de março de 1992, Zara fugiu da prisão. Segundo relatos, horas antes dele fugir, ele teria recebido a visita de uma mulher
por nome de Bia. E alguns policiais também foram acusados de ajudá-lo, de facilitar a sua fuga. Entre eles, o policial Carlão e o policial Braga. Começa então uma verdadeira caçada ao Zara pela polícia. E o Zara sempre conseguia fugir, dando muito trabalho para a polícia em capturá-lo. E isso deixava as autoridades da época furiosas com ele. E porque muitos cobravam também as autoridades por não conseguirem capturar o Zara. Muitas vezes até ridicularizavam as autoridades pelo Zara sempre conseguir fugir. Na época, o secretário de Segurança, Ismar Marques, afastou o delegado, Abelário Gomes Leão. Ele acusou o delegado de negligência no caso. 10 dias após sua fuga, no dia 10 de março de 1992, Zara foi encurralado pelo major PM Mário Alberto. O Zara foi levado para o hospital Getúlio Vargas, onde na época funcionava como pronto-socorro. E segundo os policiais, ele já chegou ao hospital sem vida. Na época, muitas histórias surgiram sobre a morte do Zara, de que a polícia o havia capturado, que em seguida haviam algemado Zara e fizeram ele ficar de joelhos e o alvejaram até a morte. Outros falavam que o Zara ficou irreconhecível, outros diziam que a demora para a polícia pegar o Zara era porque ele tinha o corpo fechado. Outros diziam que ele tinha pacto. Então, muitas histórias surgiram. No entanto, a polícia relatou que só colocaram as algemas em Zara porque ele ainda estava vivo e poderia tentar fugir. Como eu falei, eram muitas histórias que surgiram na época. As pessoas diziam que em um assalto em Belém, o Zara trocou tiros com a polícia, que ele tinha sido alvejado várias vezes, mas que tinha conseguido fugir porque tinha o corpo fechado. O major que liderou a captura do Zara, ele já é falecido há alguns anos. A população timonense e teresinense lamentaram a morte de Zara. E na época, milhares de pessoas acompanharam o cortejo fúnebre do Zara, que ficou conhecido na história timonense como o herói dos pobres, mesmo tendo tirado a vida de muitas pessoas. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Me falam nos comentários se vocês já conheciam esse caso. Mais uma vez, eu vou pedir para vocês que se inscrevam no canal, que deixem o seu like, comenta bastante. Isso me ajuda muito. Me segue nas redes sociais, no Instagram, Malu Santana Silva. E é isso, gente. Um forte abraço, fiquem com Deus e até breve.